O projeto Escolha a Escola hoje debate o bullying. Comigo aqui a doutora Bernadette Figueiró. Doutora, antes da gente continuar a nossa conversa aqui falando sobre o papel da escola, né? Tinha uma outra pergunta que quem fez sobre a Ângela, que falou sobre como explicar para uma criança de 8 anos o que é bullying. Não. Então daqui a pouco a gente vai fazer a pergunta da Ângela, mas antes vamos responder aquela outra então, que teve uma outra participação que perguntou como é que explica para uma criança o que é bullying. Na verdade, você não vai fazer esse tipo de coisa, explicar o que é bullying, né? Mas eu acho que no próprio convívio ali da escola, né, com as crianças, as situações de manifestação de alguma, né, de algum sentimento agressivo, né, pode aparecer, e acho que são essas as oportunidades em que tem que ser, né, aproveitado para conversar, a questão do outro, a questão do limite, né, da consideração pelo outro, e muito disso eu acho que depende da questão que a gente ia falar agora, né, das ações que a escola pode estar promovendo, né, que dentro dessas ações você pode estimular, né, trabalhos e convivências em que as crianças possam muito mais cultivar a criação, se associarem para criar, para dialogar, para cooperar, né, e nessas atividades que pode haver, então, o respeito, que pode haver a diversidade, e essa diversidade pode ser até interessante, né, na criação das atividades. Então, acho que tudo que a escola pode fazer para incentivar, né, que as crianças possam fazer trabalhos, atividades, né, de cooperação, que uma coopere com a outra, que tenha o diálogo, né? Eu acho que isso já é uma maneira de prevenir e de diluir um pouco dessa parte, dessa agressão, dessa, né, hostilidade, ela pode ser um pouco mais, até mesmo, eu diria assim, ela pode ser colocada de outras maneiras, numa criação, né, num trabalho, numa pesquisa, né, pode ser conversado, ou pode ser criado situações do tipo teatros para falar de um determinado assunto. Então, acho que essa agressividade... A aproximação pode reduzir essa agressividade. Com o trabalho de cooperação, né? E isso, é claro, que também depende muito de como essa criança foi desenvolvendo e o seu crescimento emocional foi acontecendo desde o início, né? Com a família, né, e tudo mais. Mas eu acho que dentro da escola eles também têm esse papel de incentivar esse crescimento emocional através de ações assim, né? Eu me lembrei, não sei se dá para falar agora, pode falar, mas eu me lembrei de um vídeo que eu vi sobre um projeto, de um trabalho que fizeram, que uma professora de história fez na escola do bairro do Canindé, em São Paulo, sobre migração, porque a escola recebeu, tinha 20% da população do ensino fundamental, eram crianças vindas, né, da Bolívia, Síria, Angola, diversos países. E eles também estavam, né, sofrendo uma certa rejeição, e a professora então resolveu fazer um projeto de inclusão, né, que eu acho que essa é a questão mesmo, né, trabalhar com essa inclusão do diferente, e ela então vai trabalhar com um grupo de alunos. Ela começou a trazer uma conversa com os alunos sobre a própria família, a origem de cada um, quem que tinha um imigrante na própria família. E eles foram conversando, desenhando, brincando com a situação, fazendo teatro, né? E aí essas crianças que eram migrantes começaram também a junto, né? Criar junto e a participar, e eles começaram a se interessar por essas crianças, começaram a se interessar, os brasileiros, né? Se interessar pela língua
né, do outro, a criança boliviana começou a ensinar espanhol para o outro. Então, e aí ela chamou esse projeto de um nome muito bonito, O Migrante Mora na Nossa Casa. Então, eu vi como um bom exemplo, como um bom modelo que a escola pode adotar para trabalhar o diferente, para incluir as pessoas né, em atividades que geram curiosidade, que desperta curiosidade, que desperta o interesse, que desperta a cooperação, né? Que todos estão envolvidos, e não brincar, porque também tinha uma atividade que era criativa, né? Era desenho, era teatro, quer dizer, depois fizeram até um folheto falando sobre a migração, como que era e tal. Então eu vejo como ações, né? Esse é um modelo de uma ação, né? Que você pode fazer com outras coisas, né, tentando trazer as crianças para perto, num brincar, numa elaboração ali, né, que eu acho que é uma maneira da própria agressividade ser trabalhada, ser colocada, né, de uma maneira criativa, que não prejudique o outro. A partir do momento que a gente conhece, né, o diferente do outro, a gente acaba percebendo que a gente tem um pouco daquilo, né? E aí acaba tentando... A união parece que é diferente. Isso, porque essas crianças percebiam que elas também tinham um diferente, né? Elas tinham um excluído dentro. Antes da próxima pergunta aqui, doutora, vamos para as redes sociais aqui. Carol, vamos lá. Ó, a Ângela Seabra está participando com a gente. Um abraço para a Ângela. E ela tem uma filha de 13 anos e que sofre com bullying há 6. E por causa do bullying ela está sofrendo com distúrbio do sono. E ela chegou ao ponto de mudar a filha dela de escola por causa disso. Isso é um reflexo, então, né, doutora? Começou a desenvolver um problema de saúde, né, um distúrbio do sono, e agora mudou de escola. E quanto tempo que ela refere aí? 6 anos. 6 anos. A filha dela tem 13 e há 6 ela... Sofria bullying. E mudou agora de escola. Eu acho que então é importante, né, as pessoas também, né, acho que trazerem essas situações que eu acho que servem para a gente pensar. Agora, a gente precisa, não dá para a gente interpretar só, né, por esse dado, né, a gente precisaria saber, né, outras coisas, ter outras informações. É um relato que às vezes, como ela acabou de dizer para a gente, é um relato que outras pessoas também possam ter, outras pessoas possam desenvolver. Agora, o que está acontecendo, precisa buscar ajuda, então, no caso assim. Precisa de buscar uma ajuda, né, para verificar melhor o que é isso, né, porque o que está acontecendo, uma durabilidade dessas 6 anos, né, como é que foi isso? Precisaria ver melhor, né, mas... eu acho que uma situação de muita opressão, de muita violência, acho que pode gerar mesmo angústias tão fortes que pode alterar as funções, algumas funções vitais, né? E aqui a Neile da Silva também está participando e ela fala nas escolas públicas, estaduais e municipais, com salas de aula lotadas, e professores saturados, sem paciência, que gritam o tempo todo, como que a questão do bullying poderia ser trabalhada. É isso que eu vou aproveitar a pergunta agora é uma dela pergunta difícil. e aproveitar e já fazer a pergunta aqui para a senhora. A gente sabe que no dia 14 de maio foi sancionada, né, pelo presidente Michel Temer a lei anti-bullying, né? Que ainda, inclusive, que tem como entre as principais ações, as principais determinações, né, fazer esse tipo de ação, como a senhora contou ali no caso dessa escola em São Paulo. Aproveitando também o que ela disse ali da professora, saturada, com muito aluno, o educador, ele também precisa ser preparado. Então, eu acho que ele também precisa de ser ouvido, ele precisa de trabalhar o que ele vive, as angústias que ele vive, né, no trabalho dele, na relação com a educação, na relação com o próprio papel dele, na relação que ele tem com as crianças, que ele tem a função de levar aí, de educar, né, educar que a gente sabe que não é tão fácil, né? Que não é o educar no sentido da família, né? Mas eu acho que é de propiciar esse ambiente que nós falamos, de um crescimento aí, né, emocional, de prepará-los para
viver em sociedade, tem muita coisa, né, importante que eu acho que a escola precisa cuidar e precisa cuidar dos seus educadores, né, oferecer alguma oportunidade para os educadores. Não sei se isso não é só uma questão da escola em si, mas é de toda a política pública, né, de educação, que eu acho que precisa oferecer oportunidades para esses professores trabalharem o que eles vivem também. Esse espaço nosso, né, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, que é o Espaço Educação, a gente tem aí uma proposta, né, um projeto de poder levar um pouco do nosso, né, da psicanálise, fazer um elo com a educação, poder, né, oferecer algum trabalho até com os professores, com educadores, né? Existe então essa proposta desse grupo da Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui em Ribeirão Preto de fazer isso, apoiar até os educadores? De abrir um espaço para que eles possam também ter algum lugar para conversar sobre essas questões, né? E a gente poder levar um pouco do nosso conhecimento para fora dos consultórios, né? Claro que ainda é uma, vamos dizer assim, é uma listra da zebra, né? A zebra tem muitas listras. Muita. Vamos colocar um trabalho de uma gotinha aí que pode trazer um apoio, uma outra ajuda, oportunidade para se pensar, também, né? Doutora, inclusive a gente colocou ali, ó, tem um e-mail que é o Espaço Educação, tudo sem acento e sem cedilha, SBPRP, Sociedade Brasileira de Psicanálise, Ribeirão Preto, mas tudo abreviado, @gmail.com. Nesse e-mail aqui pode entrar em contato, pode falar com vocês, os educadores, para poder saber de que maneira isso então pode ser... Que projetos vocês podem desenvolver na escola. Doutora, agradeço bastante a presença aqui no Escolha Escola. Foram as explicações aqui, os ensinamentos foram muito esclarecedores, tenho certeza, de quem está acompanhando a gente também. Gostou bastante desse bate-papo de hoje. Muito obrigada, eu que agradeço, viu, a oportunidade de a gente poder conversar. Até uma próxima oportunidade, então. Obrigada. Esse é o projeto Escolha a Escola de hoje, então, que debateu o bullying. Na semana que vem, a gente está de volta aqui às 8h30 da noite. Chico Ferreira reassume aqui e na semana que vem eu continuo nas redes sociais. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.